O interessante é que esse texto bíblico, se você for analisar, ele é bastante curioso, né? Para um Deus de amor, um Deus tão bondoso, né? É isso que eu estou conversando com vocês aqui e analisando. Eu sempre trago esses assuntos, né? Não sei em relação a vocês o que vocês acham disso, né? Até porque a religião ela tá tão uma lavagem cerebral tão terrível que fizeram no ser humano que a gente lê o texto bíblico e não consegue ver os absurdos que existem no meio de todas essas histórias, todas essas coisas. E que se for praticado aqui no nosso tempo, isso seria de um escândalo tremendo, né? Mas quando é em relação à Bíblia, as pessoas leem e não se chocam, né? Acha que por ser esse Deus que eles acreditam, esse Deus ele pode se contradizer o tempo todo e está tudo muito bem. É ele se contradizendo e o ser humano cristão, né, glorificando. É o Deus mentindo e o cristão glorificando. É o Deus se contradizendo, exagerando, amaldiçoando, fazendo coisas terríveis, matando do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, da pior forma possível, e para ele tá tudo muito bem, né? E as pessoas glorificando, né, esse Deus matador, né? E era sobre isso que eu queria falar com vocês, porque, cara, isso me incomodava no passado, quando eu vivia nas religiões, né? E me incomoda até hoje, porque é muito pesado, é algo muito sério que as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem acordar, né, do transe que foi envolvidos, né, que foram envolvidos e estão ainda nesse transe até hoje, né, que não consegue acordar para ver a verdade que existe nesses textos, esses absurdos que existem nesses textos, não é? E a história de Ló não é diferente. Cara, a história de Ló é algo fora do comum. É simples se você for analisar isso, é algo fora do comum, cara. Analisa comigo no livro de Gênesis, capítulo 19. Vamos ler 38 versículos. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, é por isso que é levado por tanto engano, tanto absurdo, tantas coisas terríveis. E acha isso tudo muito natural. Não é Deus, não é? Se é Deus, então tá tudo bem. Mas quando parte para o lado dele, ele não quer. Ele só quer quando eles só acreditam e glorificam quando é os outros que estão se ferrando, né? Mas quando é para o lado deles, aí não, né? Aí não. Mas vamos lá. Olha o que diz aqui o verso primeiro. Os dois anjos, vamos lendo aqui o texto e quando chegar nos absurdos a gente comenta, ok? Não vou ler o que se passou antes, né? Porque vai tomar tempo. É o que importa aqui nessa parte de Ló, certo? Em que os anjos, veja só, anjos, estamos falando de anjos, certo? E não do Criador, não do Deus Jeová, né? É anjos. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer.
E Ló estava sentado à porta da cidade. Vamos analisando bem o texto, tá bom? Presta bem atenção. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Agora, vejam que coisa interessante aqui, na continuação. Prostrou-se com o rosto em terra. Mas não eram anjos, né? E os anjos permitiram isso? Permitiram que Ló prostrasse diante deles com o rosto em terra e eles aceitou isso, né? É um tanto quanto esquisito, né? E disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam, né? Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Uma coisinha aqui que nós temos que entender, o seguinte aqui, é que de início não diz que Ló viu que eram dois anjos, né? Ele viu duas pessoas e convidou dois estranhos para dentro da sua casa. Outra coisa que é um tanto quanto esquisita, né, dentro do texto, né? O camarada vê dois estranhos e simplesmente convidam para dentro da sua casa. Mas vamos lá, tudo bem, até aí vamos deixar passar. O terceiro diz assim: mas ele insistiu tanto, né, respondendo, repetindo aqui o versículo, mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Verso 4 diz assim: ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Eles estão onde? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relação ou relações com eles. Ou seja, eram pessoas totalmente sem escrúpulos e, de acordo com o texto, né, e homossexuais e etc, que queriam ter relações sexuais com aqueles dois homens, né, até porque os homens eram de aparência muito bela, né, e aí eles se agradaram e queriam fazer isso com os homens. O interessante depois, no decorrer do assunto aqui, o que eu quero trazer à tona é sobre essa destruição. E queria fazer uma pergunta dentro desse texto, tá certo? Vamos lá. Vamos para o 5. Chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes, olha só, e disse-lhe: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, presta atenção, analisa comigo aqui. Ló
disse às pessoas que estavam lá fora, querendo que os homens saíssem, né? E disse: não façam esta perversidade. Você está entendendo? Para Ló era perverso que os camaradas lá fora, né, as pessoas da cidade, né, os homossexuais, acredito, né, porque queriam ter relações sexuais com outros homens. Então dá para a gente entender, né? E Ló disse: não façam essa perversidade. Para Ló isso era uma perversidade. Porém, Ló abre a boca no verso 8 e diz: olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Peraí, quer dizer que o fato daquelas pessoas querer que os dois homens saíssem de dentro da casa de Ló, né, para que eles pudessem ter relações sexuais com ele, isso era uma perversidade. Mas ele pegar suas duas filhas virgens e entregar na mão desses perversos, imundos, prostitutos e tudo mais, né, e fazer o que quisessem com elas, isso não era perversidade, isso estava tudo bem, né? Quer dizer que aí o Deus, né, o Deus de Israel estava aprovando isso, né? Isso estava tudo bem, até porque se Ló fizesse isso e os camaradas dissessem: então traga elas para fora, eles iam fazer o que quisessem com ela e esse Deus não ia fazer nada. Quer dizer que perversidade era fazer sexo com os dois homens que entrassem, mas abusar das filhas dele não era perversidade, estava tudo bem, estava ok, né? Você está entendendo que coisa terrível é isso? Se você parar para imaginar, agora olha para dentro do teu lar, você tem uma filha aí perto de você? Tem, né? E você criou ela com todo carinho, como se fosse a sua princesinha, não é isso? Né? Olha para tua filha agora. Você faria isso por esse Deus? Você daria sua filha aos perversos? Suas filhas virgem para os perversos fazer o que quisessem, estuprar ela, fazer o que quisessem com ela, que estava tudo bem no nome desse Deus? Você faria isso? Hã? E não adianta vir com malabarismo. Não, mas Deus aí não ia permitir. Não ia? E por que ele permitiu tantas outras atrocidades com tantas moças que foram violentadas no nome dele? É algo a se pensar. É algo a se pensar, né? Aí a gente vê aqui no verso 9, isso são coisas absurdas, sem falar nas contradições que tem aqui, tá? São as coisas absurdas, sem falar na contradição que existe aqui. Agora nós vamos para o verso 9. Continuando aqui, né, no verso 9, ele diz assim, olha, eles, né, saia da frente. Gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, se referindo a Ló, certo? E agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes, né, agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. É impressionante, né? Ali as coisas já começou na base da violência.
Mas tudo bem. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os homens ali, né, os anjos de Deus, né, cegaram aqueles homens, né, pelo fato deles estarem ali querendo fazer coisas absurdas. E continua aqui. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Isso aí é para derrubar aquela ideia, né, de que muitas religiões pregam, de que ali era a trindade divina. Os dois anjos que foi para a cidade era o Filho e o Espírito Santo, e o que ficou lá era o Pai, né? Dizem que foi a trindade. Cada um prega o que quer, né? Aí dá para ver, os caras não sabiam quem era o resto da família de Ló, se ele tinha mais alguém ou não, né? O Deus não é onisciente, né? Ele deveria saber, né? Aí uma hora é anjo, outra hora é a trindade. Você está entendendo a meleca que fazem? E o 13 diz: por que estamos para destruir este lugar? Aí ele começa aqui a falar para Ló o que eles vieram fazer ali. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui nesse verso 13. O mundo hoje está diferente do passado? Não. Está bem pior, né? Bem pior. Bem pior, né? E o Deus da Bíblia diz que ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente, é o mesmo Deus. Eternamente quer dizer o tempo todo ele é do jeito que ele era no passado, hoje ele continua sendo o mesmo ser, certo? O mesmo ser. Então, vamos lá. Ele mandou os dois anjos para destruir a cidade, porque a cidade estava prostituída. Mas me diga uma coisa. Você olha para uma favela vamos supor a favela da Rocinha, né? Uma favela bem conhecida mundialmente, violência não vá para o Rio de Janeiro e erre uma rua e entre na comunidade, porque você vai ser alvejado de balas, você vai sair de lá como uma peneira, tá certo? É tanto que os argentinos aí erraram a rua lá no Rio e foram mortos, né? Assassinados a tiros, né? Porque erraram a rua e entraram na comunidade. Mas eu pergunto a você olha para a Rocinha, né? Você já pensou se o governo dissesse a Rocinha não tem jeito? Encha um avião de bombas e detone toda a Rocinha. Acabe, limpe a Rocinha do mapa. Primeira pergunta, isso resolveria o problema? Não. É tanto que todas as atrocidades em nome desse Deus que foi feito na Bíblia não resolveu problema nenhum. O mundo continua do mesmo jeito, não é? Eu estou falando assim desse Deus porque vocês acreditam nele, tá certo? Então, tudo que ele fez, ou seja, não adiantou de nada, ele não tem onisciência nenhuma, porque tudo que ele fez, ele não sabia que não ia dar em nada, não tinha como mudar isso, não é? O povo continua do mesmo jeito ou bem pior. Aí a gente pega um avião, joga as bombas na Rocinha, acaba com todo mundo lá e pronto, acabou o problema. Mas a pergunta é: na Rocinha só mora bandido? Não. Tem muita gente de bem que mora ali porque não tem onde morar. Tem muitas crianças, né? Tem muitas escolas, gente de bem que mora ali.
Não é porque é uma favela que só tem bandido. Não, não, não. Tem muita gente de bem lá. Aí eu pergunto, e Sodoma? Será que todas as adolescentes de lá eram prostitutas? E as crianças novinhas, os bebês, não prestavam para nada? As famílias que existiam lá dentro, todas as famílias que existiam nessas cidades, eram tudo prostituída? Eu acho que não. Aí o Deus manda 2 anjos para destruir toda a cidade, como se isso fosse resolver o problema do mundo? Aí eu pergunto, resolveu o problema do mundo? Não. Ou seja, esse Deus falhou mais uma vez, não é verdade? Que o mundo continua pior do que era. Então, que Deus é esse que era uma matança desgraçada para se resolver um problema e o problema só agravava, só ficava mais grave e não se resolvia nada? Vocês não param para pensar nisso não, gente? Não param não para pensar nisso? Não para analisar isso? Não, não é para não. A lavagem cerebral é maior, né? O 14 diz assim, então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhe disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ouvi uma coisa dessa, né? Olharam assim e disseram, Ló tá ficando doido, né? O nosso sogro aí tá melelé das ideias, né? E pensaram que eles estavam com brincadeira, né? Ao raiar do dia, né, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui tua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Presta atenção que os anjos mandam Ló sair de lá para que eles não sofram também a consequência, né? E a cidade ia ser destruída, né? E o 16 diz assim, tendo ele hesitado, olha só, Ló, ele ficou demorando, arrumando subterfúgio para não sair de lá, né? Mas tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Veja que os anjos pegaram Ló pelas mãos, pegaram as filhas e a esposa e tiraram de lá à força. Olha só que lá na frente tem uma contradição, tá? Essa Bíblia inerrante, inspirada pelo Espírito Santo, vamos ver se ela é tão inerrante assim, né? O 17 diz, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Agora presta atenção no que Ló diz. Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas. Olha só, ele não queria fugir para as montanhas para onde os anjos mandaram eles irem, certo? E Ló diz isso.
Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei, né? Aqui perto há uma cidade pequena, estão tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Ou seja, os anjos mandou ele ir para os montes, eles preferiram ir para esta cidade. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você, olha só, fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Então Ló foge para Zoar, porque os anjos disse que não poderia destruir Sodoma ainda enquanto eles não entrassem nessa cidade. Você prestou atenção? Que Ló tinha que primeiro entrar na cidade, Zoar, para poder os anjos começar a destruição? Prestou bem atenção, não foi? Vá olhando o texto, tá certo? Pega a tua Bíblia aí, irmão. Analisa aí, para não me chamar de mentiroso, tá certo? Quem está mentindo aí é a tua Bíblia, não sou eu não, tá? Quando Ló chegou a Zoar, olha só o texto. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, ou seja, ele passou a noite toda andando, né? Quando já estava amanhecendo, aí ele chegou lá. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Mas como assim? Ela não já tinha ido bem para longe, para Zoar, já tinha entrado na cidade, porque ele só poderia destruir depois que todo mundo tivesse entrado na cidade. E como é que pode, né? A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. É um tanto quanto complicado isso, não? Mas espera aí que a coisa ainda vai ficar pior, tá? Vai ficar bem pior. Versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus... Interessante aqui, se você for analisar, que a maldição de olhar para trás só foi, de ver a destruição ali e virar uma estátua de sal, só foi para a mulher de Ló, né? Porque Abraão levantou e olhou para lá, viu a destruição e não aconteceu nada com ele, né? Vai entender isso, né? Quando Deus arrasou a cidade, o verso 29, as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Peraí. Vamos analisar aqui, né? O anjo não tinha dito a Ló que só iria destruir a cidade, né, quando Ló tivesse entrado em Zoar, tivesse entrado na cidade lá, quando ele estivesse bem longe, aí a cidade
ia começar a ser destruída. Então, como é que Deus, né? Deus aqui, olha só o 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Ou seja, Ló estava no meio da catástrofe, da destruição. E ele foi e tirou Ló de lá por amor a Abraão. Mas como ele tirou Ló no meio da catástrofe, se a catástrofe só podia acontecer depois que Ló tivesse entrado em Zoar? Me explique isso aí, ô cristão. Explique isso aí porque tá complicado, né? Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. É isso que eu tento entender nessa Bíblia inerrante, tá certo? Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas. Olha, Ló não queria ir para as montanhas de onde os anjos tinham mandado ele ir. E ele queria ir para Zoar. Logo, Ló saiu de Zoar e foi para as montanhas. Olha só, né? Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Mas os anjos não já tinham mandado ele ir para a montanha e ele tinha dito que queria ir para Zoar. Aí chega em Zoar, desiste de ficar em Zoar e vai para as montanhas. Você está entendendo a complicação que é isso aqui? Que bagunça que é isso aqui? Um dia, aí a coisa agora fica bem mais difícil, né? Bem mais difícil. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. O nome disso você sabe como é, né? Como é que se dá o nome disso? Incesto. E Deus estava provando tudo isso, né? As filhas embebedaram o pai, né? Tiveram relações sexuais com ele e estava tudo muito bem, né? Sabe o que é mais interessante que eu vejo nisso tudo? Analisa comigo. O Deus destrói uma cidade, Sodoma, por causa de prostituição, de um monte de imundícia, né, que acontecia por lá. Mas aí as filhas de Ló cometem incesto com o pai, né, que faz parte daquelas imundícias, daquelas prostituições, daquelas coisas imundas que acontecia em Sodoma. E com as filhas de Ló, e com Ló, Deus não fez nada, mas destruiu uma cidade que tinha muita gente inocente lá dentro. Mas as filhas de Ló que praticou o incesto, aí tá tudo bem, aí pode, porque é o povo dele, porque são pessoas que pertencem a ele, então pode, né? Você já prestou atenção na incoerência, na falta de responsabilidade naquilo que foi escrito para passar para as próximas gerações? Para que as pessoas pudessem ver uma coisa maluca dessa? Né? Aí pode. Uma cidade foi destruída, muita gente inocente lá dentro morreu, né? Por causa de prostituição, por causa de coisas terríveis. Mas aí as 2 moças vai e praticam incesto com o pai e aí tá tudo muito bem, todo mundo caladinho, ninguém diz nada, calado. Né?
A gente tem que analisar bem realmente o que esse Deus realmente ele apoia, né? Porque a gente vê aqui, olha, analisa comigo. O 32. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu, né? Quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Cara, eu tenho uma ligeira impressão que ou esse camarada entrou em coma alcoólico, que uma pessoa em coma alcoólico não tem condições nenhuma de ter ereções. Não tem. Coma alcoólico não tem condições de ter ereções. É impossível, filho. Não tem como. O cara está em coma alcoólico. Não tem como isso acontecer, né? E aqui ela diz, né, que no dia seguinte a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também esta noite e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Ou o pai estava gostando dessa ideia, né? Ou ele estava amando o fato, né, de possuir as filhas, né? Ou ele entrou em coma alcoólico e esse papo é furado, velho. Não tem como a gente ter isso como uma realidade, gente. É incoerência, é contraditório, porque o Deus tinha acabado de destruir uma cidade por causa desse tipo de coisa. E aí as meninas vão e fazem isso com o próprio pai e o Deus não faz nada. É sério mesmo isso? Olha o 35. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu. É mesmo? É sério? Quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. O camarada tinha perdido a esposa porque tinha virado uma estalta de sal. As filhas não estavam nem aí com a perca da mãe. Não estavam nem chorando a perca da mãe, não estavam nem tristes pelo fato da mãe ter morrido. Que coisa maluca do cabunco é essa, hein? Como diz o ditado, né, velho? Que coisa maluca é essa? Você está percebendo aqui a incoerência, a falta de... Não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido. Vou ler novamente o 36. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Pois é, irmãos. Aí eu pergunto, o que é que vocês acham? Para vocês, faz sentido tudo isso aqui? Destruir uma cidade, condenar todo mundo lá dentro, pessoas inocentes, que não tinha nada a ver com a imundícia dos que faziam e praticavam as prostituições, tinha nada a ver. Nenhuma cidade, por mais pecadora que seja, nem todo mundo que mora lá dentro são imundos, são prostitutos,
são totalmente fora do comum, né? Fazendo coisas terríveis, né? Em relação, quando eu falo isso, eu falo em relação a prostituição, a sexo e essas coisas todas, né? Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver, né? Aí o Deus destrói uma cidade por causa desse tipo de coisa, mas passou a mão por cima, passou pano nas imundícias que as duas filhas fizeram com o próprio pai, né? Deitando-se com o pai, né? Oh, que cachaça triste foi essa que esse cara tomou, que não percebeu que as filhas estavam ali se aproveitando dele. Um coma alcoólico, é impossível ele ter tido ereção. Se ele teve ereção, é porque ele não estava em coma alcoólico, ele sabia o que estava acontecendo. Incesto, né? Incesto. E ninguém estava com remorso pelo fato de ter perdido a esposa e as meninas pelo fato de ter perdido a mãe. Ninguém estava triste, ninguém estava se lamentando, ninguém estava chorando. Simplesmente foram para as montanhas, saíram de Zoar, foram para as montanhas e vão pegar o pai da gente. Ou caso contrário, né? O pai disse: eu vou pegar as duas. Agora a mulher já morreu, já. Tô nem aí mais. Queria que ela sumisse mesmo da minha frente. Sobrou as duas novinhas aqui, vou pegar. É. É a conclusão que a gente tem, né? É, irmão. Gente, eu já bebi muito. Já entrei em coma alcoólico várias vezes. De não lembrar nada quando eu despertei. Nada. Apagado totalmente. Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Ele sabia o que estava acontecendo. Simples assim. É só analisar a Bíblia de vocês. Faz uma análise. Leia aí. Deixa de ir pela conversa do teu pastor que só está comendo teu dinheiro, enricando as tuas custas, e tu tá aí com a cara para cima que nem um Zé Mané, né? Só ouvindo o que ele diz e tendo isso como verdade. Acorda.